Forças Armadas deixaram de entregar 85% das cestas de alimentos destinadas aos Yanomamis. FUNAI fez o pedido para envio de 4.904 cestas aos indígenas em fevereiro, mas o Exército e a FAB só entregaram 761. Reportagem do André Uzeda e do Guilherme Maziero, para vocês ficarem por dentro. Mais de 85% das cestas de alimentos destinadas ao povo Yanomami não foram entregues pelas Forças Armadas desde o dia 2 de fevereiro. Nesta data, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, enviou um ofício ao Ministério da Defesa pedindo suporte logístico na distribuição de 4.904 cestas, que já estavam em Roraima e deveriam ser entregues para 243 comunidades. Até o momento, apenas 761 cestas foram repassadas para as Forças Armadas aos indígenas, o que corresponde a 15,5% do total armazenado. A falta de alimento nas terras Yanomami, provocada principalmente pelo avanço do garimpo ilegal, tem trazido desnutrição em crianças e mortes. Os indígenas ainda enfrentam um surto de malária, sobretudo na faixa etária entre 0 a 9 anos. O Intercept obteve acesso às fotografias da última segunda-feira que mostram os alimentos empilhados nos galpões da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, órgão do Ministério da Agricultura em Boa Vista. Em uma planilha interna, também acessada pela reportagem, é possível ver que as entregas foram feitas em dias espaçados e em baixas quantidades. Foram 5 datas, 4 feitas pelo Exército e uma feita pela Força Aérea Brasileira, a FAB. O máximo entregue em um dia foram 300 cestas e o mínimo 160. O Exército entregou 661 cestas e a FAB 100. Outras 158 cestas estão sendo catalogadas como tendo sido buscadas pelos indígenas a pé. Somando janeiro e fevereiro, as Forças Armadas fizeram 3.828 entregas, numa média de 85 cestas enviadas por dia esse ano. Nos registros da FUNAI, o número ideal seriam 423 por dia, ou seja, uma entrega diária está 80% abaixo do esperado. Nos números do Ministério da Defesa, eles dizem ter entregado 5,2 mil cestas básicas aos Yanomamis entre os dias 22 de janeiro e 15 de fevereiro. Ou seja, essa reportagem aqui está cobrando do ministro Múcio, tá, gente? Isso aqui é muito importante para todo mundo ficar por dentro. Obrigado, Maria Helena Quenez. Não vi nada de grosseria. Fique tranquilo. Abraços. Obrigado, querida. Às vezes eu fiquei um pouco impaciente, talvez. Não foi grosseria necessariamente. Não tem nada contra o DCM, tá, gente? Aqui eu tô na Folha Democrata. Tem que tocar o trabalho por aqui. O ofício da FUNAI foi enviado ao almirante de esquadra, Renato Rodrigues de Aguiar Freire. O órgão justificou o pedido aos militares, afirmando que os contratos que possui com a única empresa de aviação local não contemplam a necessidade de voos para o atendimento diligente desse momento emergencial. O portal Brasil de Fato, que é excelente, inclusive completou 20 anos, faz um jornalismo de primeira, muito alinhado ao Movimento Sem Terra, muito alinhado, e não dá para esquecer dos indígenas, viu, Omar Wojcicki, que está dizendo aqui que comida virou um artigo de luxo, virou mesmo. Publicou o conteúdo dos 2 ofícios, cobrando providências do Ministério da Defesa. No sábado, dia 11, a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, enviou um novo ofício ao mesmo almirante estabelecendo o planejamento de entrega para cada comunidade, prevendo a chegada de 12.692 novas cestas para os próximos dias. Na planilha, estimou-se que, em uma semana, as Forças Armadas deveriam distribuir 3.136 cestas, quase 5 vezes mais do que o próprio Exército não conseguiu dar conta em 13 dias. No planejamento da FUNAI, cada região do território Yanomami, em Roraima, é listada como grau de prioridade, que vai de 1 a 6. Quanto menores os números, maior o indicativo de ação imediata. 4 regiões estão com o número 1: Aratau, Uapucha, Parafuri e Surucucu. Nós procuramos o Ministério da Defesa para questionar a baixa distribuição de cestas. Em nota, a pasta diz que está mobilizando atualmente 15 aeronaves e cerca de 500 militares no atendimento emergencial aos indígenas e no enfrentamento ao garimpo ilegal em Roraima. O órgão afirmou que, no comando do Exército de Roraima, não haviam mais cestas a serem transportadas. Fontes ouvidas pelo Intercept desmentem essa informação. A nossa apuração também contradiz a resposta
do Ministério da Defesa, com fotos que mostram as cestas empilhadas no galpão da Conab, ainda aguardando para serem distribuídas. Essas cestas são armazenadas e transportadas pela Conab até as Forças Armadas. Um outro problema são as cestas arremessadas das aeronaves diretamente no território Yanomami. Fotos registradas dentro da área Surucucu mostram alimentos desperdiçados após o impacto com o solo. Na avaliação de técnicos da FUNAI, mesmo quando a cesta não é destruída, essa prática traz problemas, pois não há uma distribuição planejada de alimento, criando disputas em uma área vulnerável. Olha os caras jogando aqui, ó, lata de sardinha, de comida para os indígenas. Tipo, a coisa se perde, perde-se comida. É terrível isso. E isso gente, uma cobrança que nós temos que fazer dentro do governo Lula. Marcos, você vai me desculpar, suas perguntas estão muito inconvenientes. Eu não saí do DCM. Eu avisei no começo da live qual que foi o problema, porque outra pessoa perguntou. E não saí no DCM. Estarei hoje normalmente no DCM ao meio-dia. Aqui é a Folha Democrata. Façam perguntas sobre a Folha Democrata. Tá, Marcos? Senão o pessoal vai de novo achar que eu estou sendo grosso aqui com você, só que eu estou sendo bem didático explicando. No final da live eu vou botar o link da transmissão lá do DCM no Facebook, mas não é legal isso, gente. O público do DCM é o público do DCM, o público da Folha Democrata está aqui para me assistir e para assistir os programas da Folha Democrata. Inclusive temos o programa Breaking News hoje às 21 horas. Amanhã temos 1 hora de política. Na quinta também temos 1 hora de política. Então é muito importante, separem as coisas, tem os outros canais, a gente respeita todos os canais, principalmente os progressistas, então é muito importante aí que vocês respeitem toda a nossa programação. Sacrifícios e racionamento. Em razão da baixa entrega, uma das lideranças indígenas da região, o presidente da Uriri, Associação Yanomami, Júlio Recurari Yanomami, disse que foi necessário fazer uma lista para acompanhar as aldeias e priorizar aqueles que mais precisam de alimentos. Onde tem mais desnutrição e vazão de malária, a gente prioriza. Mas são 180 comunidades prioritárias e todas precisando de alimento e saúde. A gente também precisa fazer chegar água, contou. Devido à falta de cestas, há comunidades que recebem menos alimentos. A gente deixa de 50 a 100 cestas básicas, onde tem 400 pessoas. Não é suficiente, mas colabora, ajuda muito. Se chegar a 50 quilos de arroz, vão dividir 1 quilo para cada família, por exemplo, explicou. A FUNAI avisa antes de entregar para as comunidades se organizarem no local, porque há comunidades em que as aeronaves não podem pousar, eles mesmos Yanomamis abrem o ponto para chegar. Para os próximos dias, não temos previsão de quantas cestas vão chegar, afirmou. A estimativa de Rutucara, Associação Yanomami, é que 20 mil garimpeiros tenham ocupado algo em torno de 3 mil hectares no território indígena. Nós mostramos em agosto do ano passado, a partir do relatório Yanomami sob ataque, que alguns indígenas abandonam seus cultivos para trabalhar com os garimpeiros. Muitos contraíram dívidas e outros, sobretudo as mulheres, foram estupradas em troca de comida. Publicamos também que o governo Bolsonaro ignorou ao longo de 2 anos 21 ofícios enviados pela Associação Yanomami, denunciando conflitos sangrentos que no limite podem atingir a proporção de genocídio. No dia 21 de janeiro, o presidente Lula esteve em Roraima e visitou os Yanomamis. Em seu discurso, disse que iria priorizar a saúde dos indígenas, combater o garimpo ilegal e melhorar o transporte para permitir melhor acesso à região. Nessa semana, durante 2 dias, representantes da Casa Civil se reuniram com integrantes da Defesa e da FUNAI em Brasília. O objetivo foi cobrar respostas para a demora na entrega dos alimentos. Entre as justificativas dadas pelas Forças Armadas, a principal foi que a péssima qualidade das pistas de pouso dificulta a chegada de aviões para o transporte de alimentos, somadas com as fortes chuvas que caem na região. No dia 8 de fevereiro, a FUNAI já havia enviado outro ofício ao Ministério da Defesa pedindo, em caráter emergencial, a manutenção das pistas no território Yanomami. A Defesa Pública da União também encaminhou um ofício citando diretamente o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e Joênia Wapichana, da FUNAI, e cobrando que o Ministério da Defesa providencie o envio de meios aéreos para a distribuição de cestas básicas que ampliem o apoio logístico para garantir
a alimentação aos Yanomamis. Importantíssima essa matéria do André Uzeda e do Guilherme Maziero, que estão cobrando o governo Lula, tá, gente? Isso daqui é uma matéria cobrando o governo Lula, em cima desse relatório aqui, que é o Yanomami sob ataque. É um documento muito importante e que todos deveriam levar a sério. O presidente Lula recebeu esse documento assim que ele visitou o território Yanomami. A gente está aqui trazendo informações importantíssimas.